Alô pessoal, mais um vídeo no canal, informações do Flamengo, e vou te falar que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro. Rapaz, não poderia ter sido melhor. Sejamos francos, né? Que vitória sensacional do Flamengo para cima do Mirassol, se aproximando do líder Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. E o torcedor rubro-negro que gosta ainda da rivalidade, que gosta de zoar o rival, pôde ver Gabigol, ídolo eterno da torcida do Flamengo, fazer gol dentro de São Januário, ajudando o Santos a vencer por 3-0 o Vasco da Gama e afundar o Vasco ainda mais no Campeonato Brasileiro. E não foi só o Gabigol, não, que meteu um muquizinho aqui. O Arão, ele mesmo, também fez gol para o Santos diante do Vasco da Gama dentro de São Januário. Uma vitória sensacional do Flamengo por 5-1, voltando a ver, o torcedor rubro-negro voltando a ver jogadores importantes brilharem, no caso do Luiz Araújo, o Pedro confirmando a boa fase dele, fazendo gols importantes e brigando pela artilharia. A gente vai falar muito sobre isso. Leonardo Jardim deu boas declarações após a vitória do Flamengo por 5-1, e a gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Mas é isso, vamos para mais um dia, que seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos vocês. Vamos para cima? Vamos lá, galera. É o seguinte, o Flamengo teve um final de semana maravilhoso. Por quê? O Flamengo entrou em campo sabendo que se vencesse o Mirassol, ia ficar ainda mais próximo do líder Palmeiras. E o Leonardo Jardim colocou em campo uma equipe que eu particularmente gostei bastante, porque além dele dar a oportunidade a alguns jogadores descansarem, por exemplo, é o caso do Jorginho, o caso do Arrascaeta, do Samuel Lino, deu a oportunidade para outros jogadores ganharem minutagem e confiança. Vou dar um exemplo aqui, Luiz Araújo. Eu, particularmente, não achava que o Luiz Araújo fosse ser titular, mas ele foi titular, até porque o Luiz Araújo não entrava em campo desde o dia 30 de maio. É isso mesmo. Desde o jogo contra o Curitiba, o último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. Olha quanto tempo tem. E ele foi titular. Não foi só titular, ele fez um bom jogo e fez um belo de um gol, um golaço, uma grande jogada da equipe rubro-negra. Inclusive, lei do ex, para quem não sabe, o Luiz Araújo é cria do Mirassol. O Mirassol revelou o Luiz Araújo, depois vendeu para o São Paulo. E aí, quando o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o time francês, o Mirassol, que tinha 30% dos direitos econômicos do Luiz Araújo, recebeu uma baita grana e começou a construção do estádio, /CT, lá do Mirassol. Uma história bonita demais, mas enfim. E aí o Luiz Araújo foi importante também, fazendo gol, ganhando confiança novamente. O Pedro voltando a ser titular e fazendo gols importantes, brigando pela artilharia novamente, continua ali na briga. Tá ele e o Viveiros com 14 gols, tá? Os dois brigando pela artilharia. O Viveiros, inclusive, bom atacante do Atlético Paranaense. A gente pôde ver o Lucas Paquetá atuando numa função como volante que eu particularmente gosto bastante. Mas a gente pôde ver, para mim, o melhor em campo foi Carrascal. O Carrascal jogou muita bola. Fez gol, inclusive, comemorando no estilo Sai Zica, porque há muito tempo que ele não fazia gol. O Carrascal ontem foi o cara do jogo. Jogou muita bola mesmo. A gente critica bastante o Carrascal quando tem que criticar. Ele deu muitas vaciladas. Foi expulso de maneira bizarra, bizonha e juvenil, em determinado momento prejudicando demais o Flamengo, mas ontem ele foi muito bem. Ele fez gol, deu 2 assistências, ficou 90 minutos em campo, mostrou mobilidade, mostrou agilidade, mostrou também que ele não fica preso apenas em uma função. Ele foi versátil ontem no setor ofensivo do Flamengo. Parabéns ao Carrascal pela partida de ontem. Eu estou aqui dizendo que ele tem que ser titular já? Não é isso. Eu estou aqui dizendo que é um jogador que está reconquistando a confiança, reconquistando um bom futebol. Que ele é bom jogador, a gente não tem dúvidas. Inclusive jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo.
Agora, de fato, com a camisa do Flamengo, estava numa baixa e eu vi muita gente pedindo a saída dele. Mas, enfim, agora ele novamente mostrando o seu bom futebol com a camisa do Flamengo e num momento perfeito. Por quê? Quarta-feira é o jogo mais importante do Flamengo na temporada. O Flamengo vai encarar o Cruzeiro, inclusive o Flamengo encara o Cruzeiro 2 vezes agora. Quarta pela Libertadores e sábado pelo Brasileirão. E chega nesse momento aí extremamente importante o Carrascal. Com a confiança nas alturas, não acho que ele tem que ser titular, pelo contrário, mas quando um jogador do nível dele está com a confiança alta, sem sombra de dúvida, se torna uma arma muito poderosa aí durante a partida para o técnico Leonardo Jardim. Por falar no Leonardo Jardim, antes eu vou trazer uma declaração dele sobre o Luiz Araújo aqui. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim, nos tempos de Cruzeiro, pediu a contratação de Luiz Araújo, tá? É um jogador que ele gosta muito. E agora ele está tendo a oportunidade de trabalhar com o atleta no Flamengo e ele disse, com certeza foi uma baixa importante sobre o Luiz Araújo. Ele tinha sido um dos jogadores que em Portugal tinha mostrado uma performance muito boa. Uma pena ter perdido ele por lesão. É um jogador que eu gosto e quando cheguei aqui estava com muitas dificuldades. Voltou a criar o gosto pelo jogo e crescer. Conheço há muitos anos, fui para a França e ele ainda era jovem. Até coloquei na nossa lista de reforços do Mônaco quando ele foi para lá. Por isso acredito que é um jogador que vai nos ajudar. É importante não termos 11, mas um grupo com soluções, porque de uma hora para outra temos jogadores lesionados. Fora de forma, jogadores que aos 70 minutos já não têm capacidade de fazer o que a gente pretende. Temos sempre que ter atletas disponíveis. E o Luiz Araújo é um desses, um profissional sério do coletivo que dá seu máximo em prol da equipe. Concordo. Ó, galera, só para não passar batido, o Flamengo ganhou, beleza, 5-1, mas o que aconteceu ontem na arbitragem foi um absurdo, né? Um lance no fim do primeiro tempo que nitidamente era para cartão vermelho, era o último homem que o jogador puxa o Carrascal e o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR não quis corrigir. Inacreditável, é inacreditável. Muita gente não vai falar porque o Flamengo ganhou de 5-1, goleou, beleza. Só que, gente, um lance como esse pode definir o resultado de uma partida. Então, só para não passar batido, deixa esse relato aí. Agora, galera, repito, o Flamengo vira a chave. Quarta-feira tem Libertadores. Sábado, o Flamengo pega o Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, sábado, tá? E o Palmeiras, que está aí apenas 3 pontos na frente do Flamengo com um jogo a mais, vai pegar o Vasco. E o Vasco desesperado. Dentro da Nubank Arena, o Vasco vai ter que dar a vida para ganhar do Palmeiras e ajudar o Flamengo. Meus amigos, que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro, né? Muito bom mesmo. Ó, outra declaração aqui do Jardim, ele analisando a partida. Acredito que fizemos excelente jogo no primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo. Concordo com o técnico Leonardo Jardim, concordo plenamente, e ele finalizou. Conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento, mas com certeza deixa uma ideia. Não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás éramos os piores. É isso, futebol dinâmico. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe já está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. É isso, disse o técnico Leonardo Jardim. O Flamengo treina nessa segunda, treina terça, ativação pela manhã, na quarta de manhã e na quarta à noite, o grande duelo, Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Acabou em um grupo de WhatsApp expondo a situação clínica de Nico de la Cruz. E outra, gente, eu não vou entrar no critério de ética médica, quem sou eu para dizer isso? Nem médico eu sou. Certamente deve ter alguma conduta médica que você assina, algumas leis barra regras. Eu vou entrar no critério do conteúdo do que disse o Runco na ocasião. Repito,
em julho de 2025, em um grupo de WhatsApp, uma conversa do Runco com membros desse grupo de WhatsApp acabou vazando. Na ocasião, Runco, então médico do Flamengo, disse o seguinte para uma pessoa que se chama João: prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente, escreveu Runco na ocasião. Ele acabou sendo desligado do clube por conta dessa mensagem nesse grupo e, repito, não estou entrando no critério da ética médica, estou no critério do conteúdo que disse Runco. O Runco, médico, então, do Flamengo. Para ele falar isso aqui, ele tinha total noção, ele tinha acesso a tudo envolvendo Nico de la Cruz. De lá para cá, muita coisa aconteceu, inclusive a demissão do De La Cruz. O que não aconteceu foi demissão do Runco, desculpa. O que não aconteceu foi o De La Cruz performar em altíssimo nível, como muita gente imaginava. Pelo contrário, novamente ele está fora de um jogo, dessa vez por uma lesão muscular. Gente, o tempo mostrou que o Runco estava certo. Muita gente dizendo: como é que o médico fala isso? Será que ele ele tem noção do que ele está falando? Será que é a verdade? Um ano para cá, o que o Nico de la Cruz fez com a camisa do Flamengo? Pelo contrário, não fez nada, 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 nada. E nessa temporada, estava aqui vendo, até peguei aqui, ó, com o jogo de hoje, o Flamengo vai ter 44 jogos oficiais, correto? 44 jogos do Flamengo. Sabe quantas vezes o De La Cruz entrou em campo? 20. Menos de 50% dos jogos. Para ser mais exato, 45% dos jogos. E ele entrou em campo, somando até o momento 596 minutos. Gente, é uma média de mais ou menos 30 minutos. É isso que vocês estão ouvindo. Então, o Runco estava certo, De La Cruz não performa em altíssimo nível, e quem quer a contratação de De La Cruz? Só o Penharol que quer por empréstimo, com o Flamengo bancando praticamente metade do salário dele. Só vai ser assim. Só vai ser esse interesse. Porque o De La Cruz ele não performa mais em altíssimo nível. Inclusive, vou até ver aqui até quando vai o contrato dele. Até o meio de 2028, se eu não me engano. Vamos ver até quando. Ó, é isso mesmo, até junho de 2028. Um jogador de 20, ele não tem nem 30 anos e ele não consegue performar mais. Infelizmente é a verdade. E repito, quando o Flamengo contratou o De La Cruz, eu bati palma, porque eu achei que ia dar certo. Mas eu não tinha acesso aos exames, que na ocasião o Flamengo tinha. Inclusive tem um ex-dirigente do Flamengo que está aparecendo a pampa por aí, participando em vários podcasts, que fez de tudo por essa contratação. Por que ele não explica essa contratação também? Pois é, alguém tem que perguntar para ele, vem cá, e a contratação? Ele foi aprovado nos exames médicos? Como é que foi isso aí? Ninguém pergunta. Ele poderia explicar. Novidade sobre Eric Pulgar e o Flamengo. O volante chileno aguarda uma resposta do Fla até o fim da próxima semana, para você entender o contexto. Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, mas tem cobrado um reajuste salarial. Hoje ele ganha na casa de R$1 milhão por mês, é titular absoluto e sabe que outros atletas reservas, como o Saul, ganham mais de R$2 milhões mensais. O Pulgar dá preferência ao Flamengo, mas tem propostas do exterior. E a multa rescisória do contrato dele com o Flamengo passou a ser de apenas 4 milhões de euros nessa janela de transferências. O Neon, da Arábia Saudita, além do Mônaco, da França, seriam duas alternativas para o atleta. O que o Pulgar fez? Procurou os dirigentes do Flamengo e disse, ou vocês me respondem a respeito do meu pedido de aumento salarial até o fim da próxima semana, ou vou acabar aceitando uma das ofertas de fora. Volante de 32 anos de idade, da seleção do seu país, super adaptado ao Flamengo, mas que entende merecer um reajuste salarial. O Flamengo acenou com um aumento para o Pulgar
mas com cifras inferiores àquelas que ele espera. Só para completar sobre o Fla, rubro-negro que enfrenta nesse domingo o Mirassol fora de casa sem De La Cruz. O meio atacante uruguaio sofreu nova lesão e vai desfalcar o time. O problema é na coxa esquerda e exames mostraram que ele tem uma contusão. Tem mais um problema para essa partida. Bruno Henrique será poupado do jogo contra o Mirassol por causa de uma pancada do jogo da Libertadores contra o Cruzeiro. Henrique no Flamengo ainda tem alguma chance? Na teoria, não. O próprio Flamengo nem tratava mais do assunto, mas o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Konstantin Ziriavok, afirmou que, abre aspas, todos os dias aparecem diferentes informações da imprensa sobre uma possível saída de Luiz Henrique. Existe um certo interesse do Flamengo pelo jogador. No entanto, nenhuma proposta oficial concreta pelo Luiz Henrique chegou até a gente. Se ela chegar e for financeiramente vantajosa para o Zenit, poderá nos interessar. Me pareceu uma tentativa do Zenit em reabrir conversas com o Fla. Só para lembrar e contextualizar. O Flamengo chegou a abrir negociações com o Zenit, fechou com o Luiz Henrique, sugeriu uma proposta ao Zenit que pediu mais. O Flamengo retirou a proposta a partir do momento em que se encerrou o prazo de inscrições para as oitavas de final da Libertadores da América. E agora o Zenit está tentando encontrar um jeito de reabrir as negociações com o Fla. Rubro-negro só vai voltar a ter interesse em contratar o Luiz Henrique se passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. Dessa maneira, reabre-se a possibilidade de inscrição de novos atletas na Libertadores da América. Se for eliminado pelo Cruzeiro e tiver só o Campeonato Brasileiro para disputar daqui até dezembro, é natural que o presidente BAP descarte qualquer tipo de contratação. Só para arrematar sobre o Flamengo, contar que o Fla já passou de 600 mil torcedores em casa. Na edição atual do Campeonato Brasileiro, são 610 mil torcedores, com uma média de quase 61 mil pessoas por jogo. O Flamengo lidera a média de público e renda do Campeonato Nacional. O Cruzeiro aparece, por exemplo, com o segundo maior público, 610 mil torcedores para o Flamengo, 471 mil torcedores para o Cruzeiro, na soma de todos os jogos desses times dentro de casa. O ticket médio do Flamengo nas partidas como mandante de quase R$57. Você ainda acha que Luiz Henrique cabe no Flamengo? Gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua posição, beleza? E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.